E aí, vamos falar um pouco então de como que a gente faz para organizar a vida pensando em fazer um explante? Quem mora fora do Brasil, como que a gente tem que se organizar, qual que é o tempo de antecedência, quais são as dúvidas mais frequentes. Eu coloquei o título como morando fora do Brasil porque realmente a logística é um pouco mais diferente, mas muitas coisas também se aplicam para quem mora fora de São Paulo, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia Maciel, sou cirurgiã plástica aqui em São Paulo, capital, e a gente tem uma demanda, é muito interessante como brasileiras que moram fora do Brasil não operam fora do Brasil. O cuidado médico é muito diferente nos países, né, de uma forma geral. Várias pacientes que vieram de fora, várias pacientes que eu conheço reclamam muito, né, de como os médicos cuidam fora do Brasil, né? É diferente, eu acho que tem uma questão cultural relacionada a isso daí, com certeza, mas a gente não pode deixar de considerar que algumas pessoas preferem, né, ser cuidadas também, né, no país de origem, onde elas já têm com quem cuide também no pós-operatório, e isso acaba trazendo muitas dúvidas em relação ao que elas precisam fazer entre a intenção de operar e de fato chegar no centro cirúrgico e nos cuidados de pós-operatório. Eu tenho recebido muitas pacientes de fora, acho isso super interessante, muito bacana, né? Tava aqui até pensando os países, né, das pacientes que eu já operei, que vêm, operam e voltam, né? A gente acaba trocando muita experiência e aprendendo muito, conversando, né, sobre como que é essa vida dos expatriados, que não é fácil, né? Existe muito glamour envolvido em morar fora do Brasil. Nossa, vou morar em Portugal, vou morar na Alemanha, mas a gente sabe que é muito difícil ficar longe de casa, que é muito difícil ficar longe do restante da família, né? Tem todo um dilema, até dessa parte de cuidados médicos também. É comum que as pacientes acabem vindo para o Brasil pelo menos uma vez por ano para passar nos médicos, para fazer os exames e seguir esse acompanhamento. Mas pensando numa cirurgia plástica, eu foquei mais no explante, né, nesse título da live de hoje, porque é a cirurgia que me traz mais pacientes de fora. Já tive pacientes de outras cirurgias também, mas o explante é bem interessante, essa procura de pacientes que moram fora do Brasil, né? Mas vamos começar. Como que a gente faz? Primeiro passo, então, tô pensando em fazer explante, tô pesquisando, né, gostei, né, muitas me acham aqui no Instagram, né, tem uma rede de indicação virtual aí que é muito legal, conversam com outras pacientes que já operaram comigo, acabam tendo boas referências, graças a Deus, e vamos seguir para a consulta, né. Eu faço a teleconsulta, acho uma ferramenta importantíssima, a gente consegue sanar muitas dúvidas na teleconsulta. Normalmente, como funciona? A minha secretária, ela marca o horário da consulta e já passa para a paciente algumas instruções para que ela me envie algumas fotos, para que eu conheça a mama, né, para que eu tenha uma ideia do que é que eu estou tratando, né, qual é o nível de incômodo estético que essa paciente pode ter, tamanho, proporção, e aí na consulta eu já consigo entender e ir alinhando como é que nós vamos fazer, né, o que a paciente espera em relação ao resultado. É lógico que é muito bom se a paciente tiver a ressonância, né? Quem já me acompanha aqui sabe o quanto a ressonância é importante para mim no planejamento do explante, nesse alinhamento da consulta do pré-operatório. É muito legal as imagens que a ressonância trazem, né? As imagens da ressonância trazem para a gente muitas informações, né? Se a prótese está na frente do músculo, se a prótese está atrás do músculo, qual é o percentual daquele volume que existe na mama, o que é prótese, o que é tecido mamário, se existem muitas irregularidades, se o tecido está muito distendido, se tem muito tecido concentrado de um lado e faltando do outro. Isso tudo a gente consegue ver na ressonância e já me favorece muito para examinar mentalmente essa mama da paciente, mesmo que ela não esteja aqui no meu consultório, né? Mesmo que ela não esteja fisicamente presente aqui comigo. Então, a ressonância e as fotos do pré-operatório ajudam a gente a já conduzir a parte abstrata, né, desse planejamento e fazer um passo a passo de como que seria, né, para poder chegar do país onde ela estiver, ou da cidade onde ela estiver, se for aqui no Brasil mesmo, chegar até
o momento de passar comigo pessoalmente, da gente deixar essa cirurgia programada e de cuidados depois também do pós-operatório. Né? É muito legal. A telemedicina hoje ela ajuda muito a gente no pré e no pós, né? Então hoje mesmo eu conversei bastante com uma paciente que mora perto de Florianópolis, fez a cirurgia, né? E tá cuidando da cicatriz, tá evoluindo lá, né? Foi embora já, vai me mandando fotos, a gente vai acompanhando. Então tem todo um passo a passo aí que a gente consegue também manter esse vínculo no pós-operatório. E isso funciona muito bem, né? A gente só sabe que fazer exames fora do Brasil também não é uma coisa muito fácil. É muito diferente a forma como funciona a medicina fora daqui, né? A gente, pacientes aqui no Brasil, pacientes que têm plano de saúde, conseguem fazer a ressonância com muita facilidade, a agenda é fácil, é um exame incômodo, a gente sabe disso, mas partindo do interesse da paciente de fazer, ela simplesmente vai lá e faz. A gente manda o pedido, ela vai lá e faz. Fora do Brasil existem muitos filtros de medicina, né? Então, muitos filtros de que só pode fazer o exame depois que o médico XYZ avaliar, depois que o exame XYZ tiver sido feito. Então, existem muitos protocolos que limitam a realização desses exames de custo mais elevado e as pacientes acabam tendo dificuldade de fazer. Né? Nos Estados Unidos já tive paciente que conseguiu fazer, mas Japão, Austrália, né, Europa de uma forma geral, é bem complicado a paciente conseguir fazer a ressonância antes de chegar no Brasil. Mas a gente vai conversando antes em relação com as fotos, com questão das informações que a paciente já traz de tamanho de prótese, de expectativa em relação ao que ela quer de resultado depois do explante, o quanto o tamanho é uma coisa importante para ela ou não, né? Se o tamanho também não for tão importante, a gente está pensando mais no planejamento estratégico da cirurgia, se vai ser mastopexia, se não vai ter, se vai ter, por que fazer, por que não fazer. E isso tudo a gente vai conseguindo esclarecer as dúvidas por essa consulta. Eu tendo sempre a pedir as ressonâncias, né? É claro que as pacientes que conseguem fazer depois, se for no Brasil, mais fácil. A paciente vai conseguir fazer a ressonância com mais facilidade e aí a gente marca depois um outro retorno, né, um teleretorno, teleconsulta, teleretorno, para que eu possa ver junto com a paciente a ressonância e continuar construindo esse raciocínio pré-operatório. Para que ela saiba, assim, já tenha bastante convicção sobre operar ou não operar, para que ela se dê o trabalho, né, de sair da cidade dela e chegar até São Paulo para poder me conhecer pessoalmente e para que a gente possa ter certeza, né, de que o santo bate e vai dar certo e a gente vai seguindo isso daí. Mas a gente, para quem mora fora, a gente tem que ter mais convicção, né? Então a gente faz a consulta mesmo sem a ressonância, a gente estabelece os nossos parâmetros, né, de vai dar certo ou não vai dar certo. Eu consigo, mostrando as fotos, né, de antes e depois que eu tenho das pacientes que eu já operei, das ressonâncias e tentando identificar pacientes com um perfil semelhante àquele paciente, da paciente que está passando comigo. Eu consigo falar, olha, a sua mama vai ficar mais ou menos assim, vai ficar um pouco menor do que essa, um pouco maior do que aquela. E aí a paciente vai construindo essa imagem do que ela pretende fazer com a mama e tendo certeza se vale a pena ela se organizar e vir para o Brasil para que a gente possa fazer essa cirurgia. Chegada nessa decisão, eu vou, né, pedir para ela os exames pré-operatórios. Fora a ressonância, os outros exames é mais fácil das pacientes conseguirem fazer. Eu sempre recomendo que seja feito na cidade de origem. Eu prefiro que a paciente já chegue em São Paulo com os exames realizados. Por quê? Porque se tiver alguma alteração do exame, uma anemia, uma ferritina muito baixa, alguma coisa que a gente precise complementar, a gente tem tempo de fazer isso. Não é a paciente chegar aqui para passar comigo 2, 3 dias antes da cirurgia, a gente pode chegar com um resultado de exame alterado e a paciente perde a data da cirurgia, né? E ela já se programou, ela já veio, ela já está aqui para isso. Então a gente, tendo condições de fazer, fazemos os exames pré-operatórios na cidade de origem. Eu olho esses exames antes para ter certeza de que ela vai chegar aqui e vai dar tudo certo, né? Vai ficar tudo direitinho. Chegando aqui, a gente faz alguns exames complementares, se precisar. A ressonância não costuma ser um problema, tá? Então, às vezes eu mando, né, o pedido dos exames, o paciente mora fora, a gente manda os pedidos de exame em inglês para facilitar, né, que seja
trocado esse, né, que esse pedido na verdade seja, eu mando a lista dos exames em inglês, não preciso mandar um pedido oficial, porque meu CRM não tem nenhum valor lá, mas eu mando a lista dos exames, a paciente consegue um pedido de exame com o médico, né, lá da região, faz os exames e manda pra gente tudo por WhatsApp ou por e-mail, e aí seguimos nesse planejamento. Deu certo, exames estão prontos, né, definiu a data da passagem, quando que precisa chegar em São Paulo. Voos internacionais, né? Então voos de longa duração fora do Brasil, mais de 3 horas, eu peço para que chegue em São Paulo pelo menos 5 dias antes da cirurgia. O ideal é uma semana. Por quê? Porque a gente não pode desconsiderar a chance de que essa paciente tem de fazer uma trombose em função do avião. É raríssimo, é pouco frequente, pacientes jovens, né? A gente tem que se precaver de uma certa forma para não associar o risco da trombose do avião com o risco da trombose da cirurgia. Os dois riscos são extremamente baixos, mas quando a gente soma alguma coisa muito baixa com alguma coisa muito baixa, já não é tão baixo assim. Então eu gosto desse intervalo, tanto pela prevenção da trombose quanto pela possibilidade de a paciente chegar. Cheguei, me instalei, me organizei, tô aqui, vai passar em consulta comigo de novo. Vamos sedimentar que tudo que a gente conversou antes era isso mesmo. E aí dá certo de fazer a cirurgia. Não funciona chegar e operar no dia seguinte. Não funciona, né? O tempo mínimo que eu já fiz foi de uma semana mesmo, na verdade. Assim, a paciente, ela chegou, ela já estava no Brasil, ela ia operar com outro médico e resolveu operar comigo. Na verdade, ela passou comigo e operou 2 dias depois. Assim, foi uma coisa mais rápida, mas porque ela já estava com tudo organizado para operar com outro médico e acabou mudando de ideia. E aí, então, marcamos a data, uma semana antes ela chega, no mundo ideal, né? Isso a gente analisa sempre, mas eu peço uma semana antes, fazemos a cirurgia. Fazemos a cirurgia, eu peço para que fique, pacientes de fora do Brasil, para que fique em São Paulo 3 semanas, no mínimo. Adoro que fique mais, adoro que fique mais. Por que 3 semanas? Por que não uma? Por que não 7, né? 3 é o prazo em que a gente sabe que as principais complicações, as complicações mais preocupantes já acontecem, assim, estatisticamente, né? A grande maioria das complicações acontecem nesse prazo de 2 semanas. 3 semanas ainda pode acontecer, especialmente se tiver algum líquidozinho, alguma coisa para sair pela cicatriz, mas ainda assim é muito raro. Normalmente a mama já está sinalizando isso pra gente antes. A paciente vai embora com 3 semanas e eu sigo acompanhando normalmente só a estética da cicatriz. Eu acabo não tendo que me preocupar, né, com isso. Assim, a paciente foi embora, tá ótimo, agora a gente vai seguir cicatriz. Ela manda foto, manda vídeo, né? Então fala assim, eu adoro vídeo, gente. Vídeos ilustram muito bem a situação do que está acontecendo, né? Hoje em dia a gente tem que usar muito a tecnologia a nosso favor. Então, os pacientes gravam vídeo, olha, doutora, tá assim, tá assado, eu passo o quê? Né? Fora do Brasil, a gente tem recursos também, né, de pomadas, de óleo, de tudo. Isso aí não é uma preocupação. As pacientes conseguem encontrar com facilidade as coisas, né, o que elas precisam fora. Então, ou a gente já recomenda, leva daqui antes de ir embora, também funciona bem. Mas o importante é respeitar esse prazo em que, se houver alguma complicação, depois de 3 semanas, essa complicação não será cirúrgica, não vai ter necessidade da minha presença, né, de que eu resolva essa complicação. Um hematoma, né, que é um sangramento, quando sangra dentro da mama, já aconteceu em pacientes com 11 dias de pós-operatório, né, então é uma coisa que tende a acontecer mais no começo, mas pode acontecer no pós-operatório mais tardio. Por isso que eu peço para que a paciente fique aqui. Se for uma paciente que mora no Brasil, eu peço 2 semanas. Por quê? Porque o que me preocupa mais, assim, a complicação que mais me preocupa no pós-operatório do explante com mastopexia, especialmente, são os hematomas. Hematoma é sangrar dentro da mama. Nossa, doutora, mas já aconteceu muitas vezes? Não, graças a Deus, né? Eu tive 3 casos, 2 ou 3, de explante, que tiveram esse hematoma. Todos aconteceram antes de 14 dias, só que a gente acaba precisando
da minha presença, né? Precisou ir pro centro cirúrgico, eu tenho que abrir, tenho que ir lá tirar o sangue e dar o ponto de novo, reestruturar a mama de novo. Eu não confio em ninguém para fazer isso para mim, né? Porque a montagem, a estruturação da mama foi eu que fiz. Então, se tiver que abrir, mexer, eu que tenho que refazer. Tanto que eu também não viajo, né? Quando eu opero, eu deixo sempre um intervalo de 2 semanas, pelo menos, até a recuperação das pacientes, para que eu possa viajar. E eu não tenha que ficar preocupando que pode haver alguma complicação maior no pós-operatório, certo? Mesmo que eu tenha alguém para me ajudar, né? Tem quem trabalha comigo que sabe como eu trabalho, mas eu ainda assim não confio. Prefiro 1000 vezes, né, que eu respeite esses prazos. Então, a paciente está aqui em São Paulo, mora aqui no interior de São Paulo, precisa ficar 3 semanas em São Paulo? Eu adoraria. Adoraria, adoro ver, adoro ir acompanhando, vendo tudo de pertinho. Mas se precisar ir embora, a paciente pode ir embora, porque se ela tiver alguma complicação, ela volta, né? Quem mora fora do Brasil não tem essa facilidade, vai para ficar. Então, o ideal é que a gente já tenha saído desse período crítico e que a gente esteja mesmo acompanhando agora só a parte estética. E as pacientes ficam me mandando as fotinhas, só para me contar como tá tudo bem, graças a Deus, e como as coisas estão evoluindo dentro do nosso planejado. Certo? Então, chegamos em São Paulo 1 semana antes no mundo ideal, ficamos em São Paulo pelo menos 3 semanas depois, né? Se conseguir ficar mais, ótimo, eu acompanho bastante o pós-operatório, né? As minhas pacientes estão acostumadas a passar comigo toda semana para trocar curativo da mama. Eu faço um curativo de micropore, que é um ponto falso, para manter a cicatriz do jeitinho que eu planejei, né? Porque o corpo tem o papel dele, né? A cicatriz não é feita por mim, quem faz a cicatriz, quem gruda o negócio é o organismo. Os pontos direcionam isso e o micropore mantém esse direcionamento por mais tempo, mantendo né, essa pele mais juntinha, fazendo com que essa cicatriz tenha a tendência a ficar muito mais fininha, muito mais bonitinha, né? Eu gosto muito. Faço um curativo da mama toda para poder estabilizar a forma, para direcionar o inchaço. Então, tudo isso, para mim, muda muito o resultado de pós-operatório e eu preciso que a paciente esteja aqui para poder cuidar, né? Senão não consigo. E se não consigo, não fico tranquila. Se não fico tranquila, não opero, porque se não opero, né? Operar para ficar preocupado não vale a pena. Então, existe uma coisa que cada cirurgião vai desenvolvendo ao longo dos anos, né? Com as vivências que tem, com os aprendizados, né? Das experiências das cirurgias, e a gente vai construindo uma rotina de pré e pós-operatório. E com o passar dos anos eu percebi que a rotina, ela nada mais é do que a forma meio fantasiosa, talvez seja a palavra, ou meio abstrata também, que a gente tem de se sentir protegido, né? Então o cirurgião, ele se sente muito protegido pela rotina. Por quê? Porque eu sempre faço assim e sempre dá certo. Então, se eu faço assim e dá certo, todas as vezes, porque a medicina não é uma ciência exata. As coisas acontecem com as pessoas independente da gente querer que isso aconteça. Então, para que você possa se eximir, né, de culpa, não ficar, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, ficar repensando, remoendo, é muito importante que a gente se atenha à nossa rotina, porque aí você repete os mesmos passos e espera ter os mesmos resultados. E quando o resultado sai do usual, você sabe que a culpa não foi sua, porque você fez os mesmos passos que você faz sempre, dá certo em 99%. Se não deu certo é porque tinha alguma peculiaridade naquele caso, né? E a gente acaba se atendo muito a essas necessidades. O micropore no pós-operatório faz parte da minha rotina. Eu retiro a pele da mama, eu calculo o posicionamento de areola, eu calculo tudo sabendo que eu vou ter a estabilidade do micropore no pós-operatório. Se eu não tivesse essa estabilidade do micropore, eu provavelmente tiraria menos pele, eu provavelmente mudaria um pouco o posicionamento da areola, porque eu preciso desse ajuste do micropore que eu acredito, né? Muitos cirurgiões não acreditam. E aí? Quem não acredita não usa, não está na rotina dele, ele faz a cirurgia de uma outra forma. Até teve uma paciente que me perguntou quais eram os cuidados que eu considerava primordiais para que houvesse um bom pós-operatório. E não existe essa resposta, né? Essa resposta ela não é absoluta. O pós-operatório ele está muito vinculado ao que o cirurgião executou durante a cirurgia.
muito vinculado. Então, na mama em especial, a gente precisa pensar o quanto de pele vai ser retirado. Então, eu retiro muita pele, retiro o máximo de pele que eu consigo, porque eu confio que depois eu vou ter o micropore. Muitos cirurgiões não usam micropore, mas não retiram tanta pele. Por quê? Porque eles não confiam que o micropore vai dar toda essa sustentação, provavelmente porque não tiveram muita experiência ou muita vivência com isso. Quando eu terminei a residência, eu era assim. Eu achava que o micropore não servia pra nada, só para dar trabalho pra gente, né? Porque dá trabalho. Ficar trocando curativo de micropore toda semana dá trabalho pra mim, dá trabalho pra paciente que tem que ficar voltando no consultório. Mas eu tive uma grande sorte nessa vida, né? Que foi começar a trabalhar com um cirurgião mais experiente, que tinha, né? Ainda tem, né? Muitas pacientes que operam a cirurgia de mama e ele usa esse curativo de micropore. E é incrível. Eu comecei a acompanhar e eu falava, gente, mas como assim? Como que as cicatrizes conseguem ficar tão boas, né? Eu, saindo da residência, tinha uma outra ideia do que poderia acontecer com as cicatrizes. E eu aprendi com ele a usar esse micropore e entendo que isso realmente é muito válido. Mas eu preciso que a paciente esteja aqui. Então eu sei que tem cirurgiões que, não, você pode vir para São Paulo, chega, opera, depois de uma semana você vai embora. Pode ir, né? Na rotina de cada um. Ele não faz nada durante a cirurgia que ele espera ver a paciente tantas vezes. Não é comum esse acompanhamento talvez ser tão próximo, né? E assim, e isso para mim é fantástico. Eu acho que a gente consegue tanto cuidar quanto conhecer a pessoa, né? As pacientes me conhecem melhor, eu conheço a história de cada uma também, a gente vai trocando figurinhas, aprendizados, histórias, é muito gostoso. Vale muito a pena, né? Dedicar esse tempo a esse momento, que melhora a qualidade do pós-operatório e gera um vínculo muito legal. Quando elas vão embora, né? Ficam mandando fotos, depois é muito bom. Precisa, né? Então, uma semana antes, dentro do Brasil, eu libero para ir embora 2 semanas depois, porque eu sei que se precisar voltar, acaba voltando. Fora do Brasil, 3 semanas depois. Muitas pacientes ficam mais, né? É comum também quem mora fora, vai vir para o Brasil, acaba ficando um tempo maior por aqui. Outro ponto importante, algumas pacientes vêm para ficar um tempo maior por aqui, né? E eu costumo lembrar que, assim, depois da cirurgia, não vale a pena viajar. Né? Não vale a pena viajar do tipo, nossa, minha família é de São Paulo, mas eu tô vindo, né, da Austrália, e aí a gente vai todo mundo junto pra Bahia, pra passar férias na Bahia. Não funciona, não dá pra operar e ir passar férias na Bahia, porque a gente vai ter o curativo de micropore, vai ter restrições de água, vai ter restrições de piscina, de mar, né? Então, assim, não dá. Então mas eu quero viajar com a minha família. Nossa, eu venho pra cá pra fazer essa viagem. Então viaja primeiro, opera depois, certo? Vou ficar uma semana na Bahia. Fique uma semana na Bahia e venha operar depois, né? A gente acaba tendo que encaixando todas essas peças do quebra-cabeça para fazer a cirurgia sair no final e dar certo, tá? Deixa eu pensar, outra dúvida. Então os exames vêm antes, digitalmente, todos os exames que a paciente conseguir fazer. A ressonância muitas vezes é feita quando chega em São Paulo. Como a ressonância ela funciona para o planejamento, eu não vejo nenhum problema desde que a paciente tenha convicção de que ela vai fazer o explante. Desde que na nossa, né, conversa do pré-operatório e até pelas próprias convicções dela em relação ao que ela espera de resultado e de tamanho, ela não tem dúvida de que vai fazer o explante. Não tem. Então, a ressonância, ela tá no meu planejamento mental. Eu preciso dela na véspera da cirurgia. Dá tempo de chegar a fazer e a gente analisar isso junto antes de operar. Certo? Não sei se tem mais alguma dúvida, mas eu acho que é por aí. Aí faz a teleconsulta, passa comigo, faz os exames, opera, curativo de micropore, retornos, volta pro país e não esquece de ficar me mandando as fotinhas e os vídeos. Eu fico esperando, gente, né? Eu fico esperando, eu quero ver como é que tá, eu lembro, eu falo, que legal, como é que será que tá aquela mama X, né? Como é que será aquela paciente? Nossa, né? Então, eu deixo o meu contato super à disposição justamente porque eu gosto de saber como as coisas estão evoluindo para saber se o que eu tô fazendo tá dando certo, né? A gente não tem como saber. Eu falo, é muito fácil eu falar que a cirurgia dá certo, sendo que eu acompanho as pessoas 2 semanas e depois não vejo nunca mais. Se não der certo nas primeiras 2 semanas,
então, né, não dá para fazer. Tem que dar certo no longo prazo. O resultado tem que atender a expectativa da paciente no longo prazo. Mas eu só vou saber se elas me contarem. Então eu fico nessa, sempre esperando que elas me mandem notícias, e elas mandam, né? Graças a Deus eu tenho pacientes muito queridas que me dão muito retorno nisso daí. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários. Eu acho que eu já comentei o que eu queria. Um beijo para as minhas pacientes que estão aí pelo mundo, né? Muito legal, muito bacana a gente conseguir organizar a distância, chegar, operar, voltar para casa com tudo resolvido. Funciona muito bem. Certinho? Até mais, gente. Tchau, tchau.